Este é mais um episódio, O Jardim das Infâncias por Alacazul. Meu nome é Amanda Mello, eu sou enfermeira e hoje nós estamos aqui com a Fabiane Brown para falar um pouquinho sobre o autismo, sobre o TEA. Fabiane, muito obrigada. Nos conte um pouquinho quem é você, qual é a sua formação. Então, Amanda, primeiramente gostaria de agradecer o convite, de estar fazendo parte, né, desse momento. A minha trajetória com a história do autismo junto à AMA começou lá em 2010, quando eu ingressei na entidade, realizando então o meu trabalho enquanto assistente social, e a minha principal função desde lá até os dias atuais é então prestar a acolhida para as famílias, estar ali junto com os pais responsáveis, cuidadores, a pessoa com autismo, no intuito de acolher ela e proporcionar novas expectativas para o desenvolver da vida da criança, do jovem, do adulto, dessa família em si. A gente sabe, né, Fabiane, que desde o processo do diagnóstico, né, quando essa família recebe o diagnóstico, muitas vezes as famílias elas podem ter um impacto, né, na vida cotidiana delas, mas também um impacto positivo no sentido de agora eu sei para onde seguir, eu sei o caminho, eu sei que há estratégias, mas principalmente que há esse apoio, né. E é isso que tu fazes desde esse momento do diagnóstico? Nos conta um pouquinho. Sim, então lá na AMA nós temos, né, um programa que se chama Programa de Atendimento à Família. E o objetivo primordial desse programa, ele é composto por assistentes sociais e outros profissionais técnicos, é a acolhida, né, ser a porta de entrada para direcionar e acolher essa nova família, essa nova pessoa que recebeu o diagnóstico. Quando as famílias recebem o diagnóstico de TEA, em especial os pais, é um momento que as famílias acabam se encontrando vulneravelmente Uhum. emocionalmente, né, a vulnerabilidade emocional, ela vem à tona, né, e nesse momento, então o suporte emocional ele é fundamental, porque de certo modo receber esse diagnóstico de TEA, ele traz impactos nessa nova família que precisa ser construída, né. Então é comum acontecerem os sentimentos de culpa, raiva, o processo de luto em si, porque é preciso fazer uma reorganização estrutural e emocional dessa família, né. E olha só que interessante, né, tu comentaste que receber esse processo de diagnóstico é inclusive como as fases do próprio luto, Uhum. porque é uma comunicação numa notícia difícil, né, é um diagnóstico que muitas vezes essa criança ela vai perpassar ao longo de todo esse crescimento, mas que há estratégias para amenizar esses sintomas ou criar essas regulações ao longo dessa vida, né, ao longo desse caminho, é isso? Isso. Então, assim, a chegada desse diagnóstico, de certo modo, é preciso desconstruir aquele filho Uhum. idealizado, né? E para fazer essa desconstrução, a gente precisa de apoio e buscar informações precisas e iniciar as intervenções o quanto antes, para contribuir com o desenvolvimento dessa criança. Então, nesse processo, tudo é muito incerto, né? Muitas vezes as famílias acabam desistindo, então o suporte emocional para que eles possam acreditar e entender que essa criança ela vai se desenvolver, ela vai ter uma vida inclusiva, ela é fundamental. Mas a gente precisa trabalhar esse processo. A partir do momento que essa família, então, consegue construir, elaborar e passar por todas essas fases do processo de luto, tudo fica mais leve, né. E esse processo ele não acontece do dia para a noite. Cada família, ela tem o seu tempo, o seu modo e seus conceitos, né, seus ciclos de vida. Por isso que a gente costuma dizer que cada família tem o seu tempo, e não temos como apressar esse tempo, mas respeitar e ser o suporte, nesse tempo, de amadurecimento de cada família. E a gente precisa entender nesse processo que a família, ela não é só responsável pelo cuidado, mas Uhum. ela é responsável pelo desenvolvimento dessa criança, né. Que todo o trabalho, todo o esforço, ele vai contribuir e vai refletir no desenvolvimento da criança e na qualidade de vida desse grupo familiar. Com certeza, e a gente sabe que diferentes dinâmicas, o ambiente familiar,
ele é a continuidade desse tratamento e desse desenvolvimento dessa criança. Que ela não se finda no diagnóstico, por óbvio, mas ela precisa de todo um acompanhamento, inclusive familiar, do apoio, né, dessas pessoas que estão ao entorno dessa dinâmica familiar. E o que que tu percebes na tua prática, assim, que após o diagnóstico, o que os pais mais se assustam em relação a isso, mas que faz parte do crescimento da criança? Então, se a gente pensar, né, na criança, no desenvolvimento típico das crianças com autismo, muitas coisas assustam, né? Então, os comportamentos, a falta de comunicação, a forma de brincar, a interação social, a, a questão ali, né, dos comportamentos, em especial as crises com alta intensidade. Então, eu percebo que, assim, o que mais gera medo e insegurança nas famílias é a questão dos comportamentos que essas crianças apresentam, né. Tudo parece ser muito assustador, muitas vezes são pais de primeira viagem, ou pais que acabam comparando o processo do desenvolvimento infantil do irmão, considerando então o que é da fase do desenvolvimento infantil, né. E quando a gente pensa em socialização, comunicação, são questões que aparecem no cotidiano, porque se a gente olhar para o desenvolvimento infantil, né, as crianças têm uma idade de referência para falar, andar, brincar, então tudo isso causa um impacto muito grande. E se a gente pensar em crises intensas, no autismo isso acontece muito em virtude da desregulação sensorial. E quando acontece a desregulação sensorial, a gente tem que precisa ter um cuidado maior, né, porque muitas vezes essas famílias, essas crianças, elas são vistas com maus olhos na sociedade. "Ah, essa criança tem birra, essa criança é mal educada, porque ela está se jogando no chão, está gritando, está tapando os ouvidos", e pelo contrário, ela tá vivendo um momento de muito estresse. Quando uma criança, ela entra em crise, independente se ela for sensorial ou de outro fator, é como se o cérebro dela estivesse entrando em modo de fuga, né, ela não está conseguindo lidar com aquilo tudo. Então, a gente costuma sempre orientar os pais para que eles possam conhecer a sua criança e conseguir identificar quais são os gatilhos, né, que vão causar essa desregulação neles. Então, por isso que é importante a gente trabalhar junto com o autismo, não só no ambiente familiar, mas em todos os ambientes que essa criança perpassa, a questão da previsibilidade, organização, para a gente poder evitar crises. E muitas vezes essas crises realmente elas são sobrecargas sensoriais, né. E um fato bem importante quando a gente fala sobre os momentos de crise, é a gente saber identificar quando é uma crise ou quando é uma birra. Ah, perfeito. E a gente vai pensar assim: "Ah, mas crianças com autismo não têm birra?" Tem, elas seguem o desenvolvimento infantil, ali, as fases do desenvolvimento como qualquer outra criança, porém no tempo dela, né. Algumas coisas acabam tendo algum atraso. Mas os pais conseguirem diferenciar o que é uma birra e o que é uma crise faz toda a diferença, né. Como a gente falou, a crise ela é uma resposta neurológica do cérebro ali que ele entra em modo de fuga, que ele não E que consegue cada processar. criança vai ter uma crise diferente a depender do seu Isso, grau do diagnóstico do exatamente. autismo. Vai ter uma forma de como a crise vai desencadear, como ela vai se comportar durante essa Uhum. crise, né. Então vai depender muito do perfil de cada criança, do perfil dessa criança, né, como essa crise vai ocorrer. E na birra não, a birra ela acontece porque a criança, quer chegar a birra é um comportamento, né, ou ela vai acontecer porque ela quer algo, né, ou porque ela não quer acessar algo. E já nas crises, né, intensas não, elas acontecem por demandas sensoriais, por elas não conseguirem, se comunicar, por uma desestrutura de rotina, por uma falta de previsibilidade, né. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, eh, tá nesse processo de saber codificar o que é uma birra e o que é uma crise. Isso vai Sim. fazer toda a diferença para a criança e
para as pessoas que convivem com essa criança. Com certeza. No episódio que nós tivemos com a Lígia, que é neuropsicóloga, nós conversamos muito sobre esse processo também de regulação e autorregulação, e aqui fica o convite, inclusive, de vocês assistirem esse episódio, onde nós conversamos sobre essa temática de uma forma mais aprofundada. E é bem importante enfatizar isso, né? Essa diferença entre essas crises e a birra, né, e entender o que é esse processo desse crescimento dessa criança. E muitas vezes os pais também trazem essa preocupação em relação à escola, ao ambiente escolar, né? Como vai se dar esse processo de adaptação dessa criança na escola e como o ambiente escolar ele pode ser promotor de saúde, né, para que essa criança consiga ter um desenvolvimento adequado, ou preditor, ou que seja um processo que vai interferir nessas crises, nessa previsibilidade, como tu comentaste. Como tu percebes que a escola ela pode e deve, né, as escolas devem apoiar a criança com TEA no dia a dia? Então, Amanda, partindo do pressuposto, né, que hoje a gente tem legislações vigentes, tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Uhum, como a Lei Berenice Piriana, né, que garantem a permanência, né, das pessoas com deficiência, autismo, nos ambientes escolares, né. A partir disso, então, a gente entende, né, que é um direito dessas crianças estarem na escola, e esse processo, muitas vezes, ele pode ter 2 viés. A escola, ela pode se tornar um ambiente prazeroso de desenvolvimento, mas também pode se tornar um ambiente, que a criança se remete ao sofrimento. Então, a partir do momento que a escola entende, acolhe, busca em compreender o autismo, compreender o perfil sensorial dessa criança, tudo muda, né. hum. Então a escola ela pode proporcionar e deve fazer parte do desenvolvimento educacional das crianças, adaptando algumas estratégias, trabalhando com previsibilidade, né, a previsibilidade pode estar incluindo uma rotina de pistas visuais, que vai começar através, né, de estimular a comunicação ou evoluir a comunicação. Geralmente quando realizamos palestras nas escolas, né, é a primeira orientação que a gente dá para os ambientes escolares que a pessoa com autismo ou com qualquer outra Uhum. deficiência, ela esteja sentada logo à frente, né. Se essa pessoa com autismo precisa de um suporte, de um acompanhamento especializado que seja feito, e isso não quer dizer que essa criança vai ter uma prioridade, mas sim, vai estar exercendo um direito e acessando a acessibilidade dela, né. E quando a gente fala em adaptações escolares, elas vão muito além do conteúdo, Uhum. né, das questões acadêmicas, das atividades adaptadas, dispor de um tempo mais para a criança realizar as atividades. Se o ambiente é muito barulhento, talvez proporcionar o uso de abafadores, trabalhar o processo de inclusão com o grupo, né, com os demais colegas, com dessa forma tentar incluir e falar com os colegas o que são as deficiências, como cada deficiência, acaba impactando no ambiente, mas o que eu acho que a gente precisa sempre relembrar, né, que para a inclusão dar certo, a gente precisa conhecer a criança e criar vínculo com ela. E a partir disso, então, traçar um plano de atendimento individualizado que venha de acordo com as potencialidades e as necessidades dela, né. Com certeza, inclusive para o professor, né, estar ciente, porque muitas vezes a família pode acontecer, né, da família não observar Uhum. e o professor até mesmo vir conversar com a família sobre algum comportamento, né. Isso. A gente entende que escola e família são uma parceria, então elas são uma parceria, uma equipe que tem que estar sempre junto, né. E no ambiente escolar, a gente sabe que podem acontecer várias questões quando a Hum, gente pensa em pessoas, crianças com autismo. Então, ela pode ter, momentos, de crise nesse ambiente escolar, assim como qualquer outro momento, né. Então a escola saber lidar
E preservar essa criança no momento das crises também é fundamental para o desenvolvimento dela. Porque a gente sempre tem que lembrar que nos momentos de crise, né, então a gente procurar buscar proteger essa criança, Sim, acolher, acalmá-la, porque no momento de crise não adianta você querer fazer várias intervenções e continuar com o conteúdo acadêmico que você está perpassando ali para a turma, né. Uma criança que está em crise, naquele momento, ela não aprende, o cérebro dela entra em modo automático, vamos dizer assim, né, tá buscando se reorganizar. E muitas crianças, quando têm as crises, tanto no ambiente da escola ou em outros espaços, depois que a crise passa, elas se sentem exaustas, né, então sim. vem aquele sentimento de exaustão e ela Diminuição da própria adrenalina, né, então isso. ele traz esse relaxamento. Exatamente. E nesse momento, quando, a crise passa, vem essa exaustão, esse relaxamento, é importante a gente acolher essa criança, partilhar com a família de forma leal e respeitosa, como foi a crise, e acolher essa criança, É. né. Com certeza. E a gente sabe que o ambiente escolar é um dos equipamentos dessa dinâmica dessa criança, que vai fazer parte desse crescimento, né. Dentro de um contexto do dia a dia, nós temos, além da família, além do ambiente escolar, nós temos, locais de apoio, como a própria AMA, como tu comentaste, né, mas nós temos também a comunidade. E a comunidade, ela tem um papel importante, fundamental nessa acolhida a esta criança. Tu já comentaste anteriormente, né, até quando tu estavas comentando sobre a birra e as crises, como o papel da comunidade também tem de vir e acolher esse processo. Tu, como assistente social, como tu percebe a importância desse ambiente da comunidade junto com essa criança? Então, essa movimentação, né, de conscientização, em prol do autismo, ela acontece e precisa acontecer diariamente, né. O que a gente vê muito, né, na nossa sociedade, de forma geral, é que as pessoas têm pouco conhecimento ou buscam conhecer acerca do autismo só quando o autismo cai na nossa vida, na nossa família, ou a partir do momento que passa a conviver com uma pessoa que tem algum filho, amigo, conhecido com autismo. E aí a gente começa a se importar um pouco com o que o autismo traz. Então esse é um movimento de que a gente precisa que a conscientização, ela precisa acontecer diariamente, Uhum. independente de eu ter alguém no meu ambiente familiar ou na comunidade que eu vivo com o diagnóstico, e a gente precisa entender que a inclusão do autista, na comunidade, ela tem que romper com alguns viés, que a gente tem que se adaptar Uhum. com o autista, com o jeito dele, né, com a forma dele. E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente precisa se adaptar a ele e não ele a gente, tudo isso muda. A inclusão acontece, ela passa a perceber o mundo, passa a fazer parte desse mundo. Sim, com certeza. E quando a família, né, ela recebe esse processo do diagnóstico, tem esse apoio, tem o apoio do ambiente escolar, do ambiente, seja qual for o equipamento que vai estar ajudando ela dentro da área social ou da saúde, e tem esse contexto também da comunidade, como que a família ela pode se adaptar ao dia a dia, né, com pequenas mudanças, com pequenas ações que elas vão transformando para auxiliar nesse desenvolvimento da criança com autismo? Certo, Amanda. Então, assim, né, a gente sabe que mudar uma rotina não é fácil. Sim. E se a gente pensa em rotina, mudança, é mais fácil a gente fazer as mudanças aos poucos, cada uma coisa de cada vez, e é mais fácil a gente manter isso a longo prazo. Então, a gente sempre sugere que as mudanças na rotina, mudar algum comportamento inadequado, elas devem começar de forma gradativa. Vamos usar um exemplo hoje que é bem, vivenciado por crianças, com autismo ou crianças típicas, né. O uso excessivo de telas. Uhum. Se eu resolver tirar as telas do meu filho, né, o acesso das telas, o meu filho passa 8 horas, acessando a tela.
eu vou começar de forma gradativa, né. Talvez eu vou começar reduzindo meia hora, depois eu vou para 45 minutos e assim por diante. Porque se a gente pensar em mudança, uma mudança brusca, ela já traz impactos. Então a gente tem que sempre considerar que no autismo esse processo ainda é mais difícil, né. Então precisa acontecer de forma gradativa. Então isso quer dizer, de certa forma, que toda mudança que for feita, ela precisa ter uma previsibilidade, uma organização e acontecer aos poucos. Não dá para a gente querer tirar tudo de uma vez, né, que a gente não vai conseguir sustentar isso, e essa retirada brusca, essa mudança brusca da rotina, sem previsibilidade, ela pode desencadear uma crise ou outros comportamentos, né. Então, a dica que a gente deixa é começar aos poucos, né, ir trabalhando uma coisa de cada vez e com previsibilidade. E isso não quer dizer que talvez a gente não tenha que retomar algumas questões, que tudo vá dar certo, mas que a gente possa, né, estar avaliando cada passo dessa nova rotina que se busca construir, desse comportamento, inadequado que a gente, quer mudar, ou de um comportamento novo que a gente quer moldar na criança. Com certeza. E o mais importante de tudo isso é ter um objetivo terapêutico, né? A gente Uhum, sabe que hoje em dia as informações elas estão de uma forma excessiva no alcance das nossas mãos, né? Então a gente tem aí diversas redes sociais, diversas pessoas que estão ofertando informações que é muito importante, porque também é uma forma de nós nos educarmos e nos conscientizarmos sobre tantas informações, né, mas também tem essa questão terapêutica, a importância de um profissional acompanhar esta criança, as características desta criança, desta família, entender essa dinâmica familiar. E esse processo que tu comentaste, a gente chama de redução de danos, né, e ele exatamente. serve muito para esse processo da rotina, que é nós começarmos e fazermos gradativamente com essa proposta terapêutica, com esse objetivo de fazer com que esse crescimento da criança evolua de uma forma saudável e consciente. Isso mesmo. E quando a gente pensa, né, em material científico, em terapias, atendimentos especializados, no mundo de hoje, a gente tem um leque muito grande, né. Então a gente sempre orienta nossas famílias, o nosso atendimento da AMA, né, que ele sempre seja direcionado com embasamento científico e não achismo, né. E Isso. mesmo ele sendo embasado, né, pelo conhecimento científico, não existe uma receita de bolo, né, que vai dar certo para todos. Cada autista é único, cada dificuldade, cada habilidade é única. Então, a gente precisa pensar muito, em conhecer e desenvolver um plano individualizado para a necessidade e potencialidade de cada criança. E para nós irmos finalizando aqui, né, o nosso encontro de hoje, uma das dúvidas que muitas vezes os pais trazem é como fazer com que a criança se sinta segura para explorar o mundo, né? Como que a gente pode auxiliar com que essa criança tenha essa segurança de conhecer o mundo e explorar por aí? Certo. Então, primeiramente, para essa criança se sentir segura e poder explorar o mundo, viver esse mundo cheio de possibilidades, a gente precisa que essa criança tenha pais emocionalmente saudáveis, né? Que esses pais estejam emocionalmente bem. A gente sabe que esse maternar e esse paternar dentro do transtorno do espectro autista ele é permeado de fases, né, de momentos alegres, de dificuldades, mas essa segurança emocional os pais precisam, dar para essa criança, né. E a partir disso, quando a criança entende, né, que ela tem pais que estão dando o suporte emocional que ela precisa, que são pais seguros, que a criança entende, que os pais compreendem o perfil dela, que o mundo
entende o perfil dela e ela entende que os pais são um ambiente seguro, que ela pode voltar quando ela precisa. A partir disso, dessa percepção da criança, ela vai explorar o mundo, né, através dos seus olhos, da sua maneira. E não existe uma forma certa ou errada, né, porque cada indivíduo autista ele é único, né, assim como nós, na sociedade. Com certeza. E Fabiane, gostaria de compartilhar mais alguma coisa com Sim. as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Aham, sim, eu gostaria de compartilhar um pouquinho, né, quando a gente pensa, no desenvolvimento dessa criança, quando a gente se refere a pais emocionalmente regulados, né. Então é muito fácil a gente falar, em saúde, do cuidador, né, então essas pessoas que são pais de pessoas com autismo ou cuidadores, eles têm uma demanda de cuidados muito grandes, né. E a gente tem que trazer à tona uma reflexão, né, pensando num jardim, Uhum, né, as crianças autistas, elas fazem parte desse jardim. Os pais são o jardineiro, né. Então, assim, para a gente manter um jardim bonito, florido, ele precisa de cuidado. E esse cuidado, ele vai além, do cuidado da criança, mas o jardineiro precisa estar bem, né. Como é que o jardineiro vai cuidar do jardim se ele não está bem? E partindo nisso, a gente tem que entender um pouquinho que se permitir descansar e ter pausas são necessárias para o jardineiro poder continuar seguindo cuidar do jardim. Porque quando o jardineiro está cansado, ele acaba se perdendo. Ele acaba se perdendo na dose de água, de adubo, da poda, né, desse jardim. E momentos de pausa, eles não podem ser vistos, como algo punitivo ou desmerecedor, mas sim necessários e fundamentais para o desenvolvimento, né, dessas crianças. O jardineiro precisa de descanso e cuidado para poder cuidar do jardim para ele florir. E a partir do momento que a gente entende isso, que o cuidador também precisa de cuidado, que ele se permite ser cuidado, porque o jardim, as crianças, elas sentem quando algo não está bem, uhum. né. Então a partir do momento que a gente entende que o cuidador também precisa de cuidado e que merece ser cuidado, tudo muda, tudo flui. Com certeza. Então fica aqui, né, um aviso aos pais, aos familiares, a esse cuidado de si, que antes de tudo é extremamente importante, né? Para cuidar do outro, nós precisamos principalmente cuidar de nós mesmos. Antes de tudo, não é feio pausar, não existe julgamento na pausa, né, Fabiane? Não. Nós precisamos ter essa energia, buscar essa energia em nós, nesse encontro, nesse descanso para poder olhar para o outro. Fabiane, como a gente aprendeu contigo aqui. Muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui, por compartilhar teu conhecimento com tanta experiência prática do que tu faz todos os dias. Certo, então em nome da AMA, né, de toda a nossa nosso corpo técnico, toda a nossa família AMA, a gente agradece intensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, partilhando um pouquinho do nosso conhecimento e deixar para reflexão, né, a nossa frase, que é o nosso slogan lá da AMA, né, que o autismo não é um mundo não é um mundo à parte, mas ele faz parte do mundo. Então que a gente possa refletir diariamente, né, nessa frase e poder transformar um pouquinho mais leve a vida, né, dessas pessoas, crianças com autismo. Muito obrigada.